Então, sejam muito bem-vindos ao podcast Consulta Fora da Caixa. Meu nome é Ariane Souza. Eu sou a Bruna Guimarães. E hoje a gente vai conversar sobre quantas refeições por dia é indicado para quem deseja emagrecer. Ari, como que você define o padrão alimentar do brasileiro hoje? Certo. Bom, hoje o brasileiro, ele come muito, né? O normal é comer muitas vezes por dia. Até pela preconização do Ministério da Saúde, a divisão das refeições é uma média de 6 refeições, né? De 5 a 6 refeições por dia. Seria o tradicional comer de 3 em 3 horas. E você acha que comer esse tanto de vezes sobrecarrega o organismo? Toda vez que a gente fala de comer de 3 em 3 horas, a gente, querendo ou não, lembra do período paleolítico, pelo menos assim, a gente nutricionista, né? Porque a nossa programação biológica, nós fomos feitos para comer com intervalos maiores. Nosso natural é ter um intervalo maior nas refeições, né? Então, se parar para pensar que a gente não come a cada 3 horas, não tem 100 anos. E quando a gente fala a nível de genoma, 100 anos é muito pouco. 100 anos é um tempo curto. Certo? Não tem assim, uma mutação genética em 100 anos, ela é baixa. Então a gente ainda não é preparado para esse tanto de comida, para essa frequência que as pessoas, que a gente, assim, né? Nessa ideia de comer a cada 3 horas. Então acaba, sim, dando uma sobrecarregada no organismo, no intestino. Você vê que o intestino ele não consegue processar a comida dessa forma, comendo o dia inteiro. Não dá nem tempo, né? Não dá tempo, ele precisa de ter repouso, ele é um órgão que precisa de repouso, né? E você acha que para ter uma alimentação saudável precisa comer de 3 em 3 horas? Não, de forma alguma. O saudável é você comer quando tem fome, né? Eu acho que não tem essa questão de horário. Ah, preciso comer a cada 3 horas. Ah, se não comer eu vou passar mal. Vai dar hipoglicemia. Mas o povo fala isso, né? Não tem essas coisas. O ideal seria comer quando tem fome. Que parece, assim, até eu acho que tá engraçado quando a gente fala isso. Porque, se eu não tô com fome, pra que eu iria comer, né? Mas muitas pessoas comem mais pelo hábito do que por estar com fome mesmo. A gente come e já fica contando as horas para chegar a próxima refeição. Muita gente já fica esperando. E também tem aquela coisa, eu acordei agora, então eu tenho que tomar café. Tipo assim, tem que comer um pão, não posso comer comida porque tá na hora do café da manhã. E na verdade não existe isso, né? Existe horas de se alimentar. A gente, como nutricionista, coloca no cardápio café da manhã, almoço, jantar, depende. Às vezes eu coloco refeição 1, refeição 2, refeição 3. Eu prefiro por número do que café da manhã e almoço, sabe? Assim, porque às vezes as pessoas sentem, tipo assim, nossa, só tomei café da manhã e almocei, fica faltando demais. Agora não, refeição 1, refeição 2. Importa o que você faz no seu dia, né? É muito mais hábito do que necessidade, né? Sim, é muito mais hábito do que necessidade. Das pessoas que comem de 3 em 3 horas, a composição da dieta delas não é nada boa, né? A composição da dieta não é boa. E eu sempre que tenho a oportunidade, eu cito que a gente tem uma meta-análise publicada muito boa que associou comer de 3 em 3 horas com um ganho de peso. E assim, se você come, quem come a cada 3 horas, vamos dizer assim, acordou de manhã. Ela acorda de manhã, aí ela lancha de manhã, aí ela almoça, aí ela lancha à tarde, aí ela ainda vai e janta, e às vezes ainda toma um leitezinho antes de dormir, entendeu? Então, tipo assim, ela come o dia inteiro. Isso é comer o dia inteiro. Como que se eu quero emagrecer, eu vou dar alimento pro meu corpo o dia inteiro? Eu preciso dar tempo de queimar o que eu tô comendo, né? Então, pensando em emagrecimento, não é legal, não é saudável. E comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo, que ainda tem essa, né? Não acelera o metabolismo, não. A teoria de que acelera o metabolismo é porque você fica ingerindo comida e realmente você fica metabolizando aquela comida. Só que, na verdade, atrapalha a homeostase, a regulação do apetite, né? Atrapalha esse mecanismo de leptina e grelina. O corpo fica dando que leptina e grelina são os hormônios responsáveis por esse controle. Estou com fome, não estou com fome. E, na verdade, se eu faço essa alimentação toda hora eu tô dando comida, fica confuso. E o nosso corpo não consegue identificar bem. Então, não acelera o metabolismo. Pelo contrário, tipo assim, se a pessoa comer a mesma quantidade de calorias, dividido, vamos supor, em 3 vezes. Vou fazer mais radical. Vou fazer de 3 vezes, de 6 vezes, 3 em 3, para uma vez no dia.
Então, vamos supor que a pessoa vai comer 1.500 calorias no dia todo. Se ela comer 1.500 dividido por 6, não é a mesma coisa. O organismo dela vai gastar mais energia se ela comer 1.500 em uma refeição só. Entendeu? Tipo assim, eu te falei isso uma vez usando um exemplo de corrida. Pensa assim, que eu vou correr 6 quilômetros, certo? Se eu correr 6 quilômetros parando, se eu dividir essa corrida de 6 quilômetros parando 6 vezes ao longo da corrida, eu paro 6 vezes. Assimilando, tipo, comente 3 vezes. Eu consigo ir mais de boa, eu gasto menos energia do que se eu tiver que correr esses 6 quilômetros de uma vez só, certo? Tipo assim, correr 6 quilômetros parando 6 vezes, a maioria das pessoas consegue. Agora, correr 6 quilômetros diretão não é todo mundo que consegue, porque precisa de mais energia. Na hora da gente fazer essa digestão é a mesma coisa. Se eu tenho uma quantidade grande de comida para eu digerir naquele momento, eu vou gastar mais energia. Meu corpo ele tem mais trabalho. E ao mesmo tempo também, os níveis hormonais que eu vou ficar depois de ter alimentado, ou seja, na fase pós-prandial, eles também são mais, eles colaboram mais com a saciedade. A sensação de saciedade fica prolongada, entendeu? Mas é possível emagrecer comendo de 3 em 3 horas? É possível. Depende do. Aí entra. Aí é o que eu falo. Até falei nos stories mais cedo, agora, que alguém perguntou assim: nossa, mas você tá dando tudo na internet que você tinha que cobrar por isso? E a gente pode vir aqui e dar essa informação que não é o que a gente tem o que a gente faz na consulta, porque a consulta ela é individualizada. Então, tem caso que o paciente ele não vai conseguir comer ou diminuir a quantidade de vezes que ele come ao dia é gradativo. Então, muitas vezes, se ele chega comendo 6 vezes por dia, com certeza ele vai continuar comendo 6 vezes por dia na primeira dieta. E eu acho que não cabe ao nutricionista chegar e falar assim, olha, você vai reduzir sua dieta agora, você vai comer 3 vezes. Cabe ao nutricionista ensinar os sinais do corpo e ele ir reduzindo aquilo gradativamente. Lembra vou te usar como exemplo. Quando a gente começou, você fazia quantas refeições por dia, em média? Você lembra? É café da manhã. É café da manhã, almoço, 2 lanches e a janta. 6. Eu nunca tive ceia. Eu acho que você fazia 7 refeições, não era? Não, junto com o pré-treino? Tinha um pré-treino. Era o lanche 1 e lanche 2. O lanche 2 já era o pré-treino. Sei. Não, da tarde. É porque eu tinha 2 lanches da manhã. Era um quando eu acordava. Ai, travou aqui. Foi o outro, né? Na hora do lanche da faculdade. Era 7, não era? 7? Era. Eu lembro. Então, assim, você começou com 7 refeições. Porque já vinha da sua cultura, não que eu achava que era necessário, mas como que você pega uma pessoa que alimenta 7 vezes por dia e ele vai falar, essa nutricionista é doida, eu não quero ir nela, não. Não é normal. Hoje, assim, antes da quarentena, agora você tava comendo quantas vezes por dia? No máximo 4, mas eu tentava comer 3, né? Comer 3. É o que eu acho ideal para a maioria das pessoas, 3 vezes por dia. Aí às vezes o povo fica assim, nossa, mas comer 3 vezes é pouco. Mas isso quando você está comendo uma alimentação que tem qualidade nutricional, que é densa e que te deixa satisfeito e entende o seu corpo, você come assim tranquilamente. E os dias que você tá com mais fome, que você precisou, que você teve mais demanda, que você fez mais exercício, você come mais, é claro, né? Isso e o volume da refeição também é maior, né? O volume da refeição é maior. Porque também não adianta, não acho uma boa estratégia você comer como um passarinho o dia todo e ficar com medo de comer mais quantidade. As pessoas, acontece muito com o paciente que quer emagrecer. Parece que às vezes ele sente peso na consciência se ele sair da refeição saciado, sabe? Com aquela sensação, nossa, comi bem. E você sair saciado de alimentação saudável é maravilhoso. É uma sensação ótima. Eu ainda brinco assim, o tanto que é bom você comer, ficar saciado e passar bem. Ruim é você comer e saciado passando mal, né? Que negócio pesado. Você come e ainda fica com fome. Não, é o mal das 2 castanhas com fruta. Não, mas... Não, Bruna, a castanha ajuda. Não, mas 2 castanhas, porque a maioria... Nossa, mas é verdade. A maioria dos nutricionistas passa no lanche 2 castanhas. 2 castanhas. Não, às vezes, acontece. Mas, por exemplo, eu não passo muito 2 castanhas no lanche, mas às vezes o whey mais 2 castanhas bate. Depende do físico do paciente, sabe? Esse lance, por exemplo, do físico que eu digo, né, do shape do corpo. Porque tem estado que o paciente já tá lá a pessoa já tá com um corpo bonito, ela já tá mais magrinha e ela quer uma definição, às vezes, no abdômen, uma definição que é cortar mais o quadríceps, né, que é aquele músculo da coxa. E aí
tem restrições, só, tem corpo, gente, que é só com base de muita restrição mesmo. Agora, se a pessoa tá gordinha e quer emagrecer, não precisa disso, geralmente. Isso aí é mais pra frente, isso é ajuste fino, né? Então, realmente, tem determinados marcos, assim, determinados corpos que não tem jeito, vai ter de comer pouco mesmo. Não adianta, quero ver quem vai falar que vai ficar com barriga de tanquinho comendo um monte. Não vai, gente. Vai não, por isso que eu não tô. Mulher não vai. Mulher não vai. Homem vai porque o homem é diferente, é a fisiologia do homem. E também, assim, comendo muito, mas comendo certo, né? E geralmente o homem que come muitão e segue fino, segue seco, ele tá hormonizando, né? E aí o corpo, ele queima calorias bem mais rápido, né? É diferente. O homem é totalmente diferente. O homem Mas mesmo o homem, quando a gente está fazendo hipertrofia muscular em homem e ele já tá assim, ele já tá mais forte, como que a gente faz? A gente aumenta as calorias em determinadas fases, aí ganha mais volume de braço, ganha um pouquinho mais de costas, às vezes até que assim fica maior. A barriga dá uma embaçadinha, né? Aumenta um pouquinho a gordura. Aí depois a gente tem que reduzir, por isso que fica nesse vai e volta. Aí também, quem quer um físico esculpido tem que fazer acompanhamento com nutricionista, porque é delicado, já é diferente. Eu fui, né? Agora eu preciso voltar. É delicado, tem que respeitar mais os horários. Para homem, por exemplo, que quer ficar grande, às vezes comer de 3 em 3 horas é uma boa, né? Às vezes é até necessário para chegar em determinados corpos. Até porque a quantidade de calorias é bem alta, né? Então acaba que tem que ficar proporcionando, né? Que senão. E mais por a questão do estímulo muscular, né? A cada 3 horas eu posso dar um estímulo de leucina que favorece o ganho de massa muscular. Não adianta Não adianta eu ficar dando, tipo assim, se eu der toda a proteína da pessoa que quer ganhar massa 2 vezes por dia, ganha massa também, mas é pouco. Não vai ficar fortão comendo 2 vezes por dia. Entendeu? Não fica, porque eu preciso de dar estímulos proteicos ao longo do dia. É o meu caso, por exemplo. Eu gosto de ter uma quantidade de massa muscular específica, mas eu sei que eu não passo disso porque eu prefiro ter um corpo mais magro. Para ter um corpo mais magro, eu não posso comer o dia inteiro. Porque também, se eu fico comendo a cada 3 horas, tem as questões emocionais. Você desregula a sua fome, que está controladinha. Você começa querendo ou não, a associar sensações ao longo do dia com a comida. Por exemplo, agora que a gente está em casa. Tô mais ansioso um pouco, aí já tá beirando a hora de comer. E você come com sentimento de ansiedade, porque não deu tempo de ficar com fome. Porque fome mesmo, você não fica com fome a cada 3 horas. Acontece que a pessoa pode ter uma dieta desregulada, tá comendo os macronutrientes bagunçados, que seria, né, proteína, carboidrato e lipídio, de uma forma descompensada, e aí dá essa sensação de fome, mas fome mesmo não tá. 3 horas não dá tempo de ficar com fome oficial. É uma sensação que parece fome. Tanto que, se você suprimir ela, segurar, vai passar. Estamos assim. Tava com tanta fome que passou. Então, se passou, porque você não tava com tanta fome, na verdade. Você tava com alguma coisa desregulada, algum hormônio desregulado, deu uma descompensação de leptina, que é o hormônio da saciedade. E aí isso acontece quando tá comendo carboidrato errado, ou proteína também errado. Aí pode acontecer. Aí também é importante ter um acompanhamento profissional, né? Porque isso depende. Então, é possível emagrecer tendo a mesma alimentação, só que modificando os horários. Você diz a mesma quantidade calórica? Sim. É possível, sim, até determinado ponto, né? Porque se eu comer o mesmo tanto que eu tô comendo e só mudar o fracionamento, eu tô mudando a estratégia, entendeu? Eu tô tendo a mesma dieta, mas eu tô tendo outra estratégia. Porque, por exemplo, eu posso comer o mesmo tanto calórico também, comendo, por exemplo, 50% carboidrato e o resto dos outros nutrientes. Eu posso ter também o mesmo tanto calórico comendo menos proteína, comendo menos carboidrato ainda. Então, só de eu mudar a composição já é uma mudança de estratégia. Mudar o fracionamento é outra mudança de estratégia. Quando eu mudo o fracionamento, eu estou fazendo uma modulação hormonal, na verdade, que muitas pessoas não conseguem entender que é isso que acontece. Porque modulação hormonal a gente faz com comida, né? Porque se eu não estou... A questão de ficar na fase pré-alimentado ou pós-alimentado, a questão da quantidade de hormônio que eu preciso para aquela carga glicêmica, entendeu? Carga glicêmica da refeição, né, no caso. Então é possível. Não vai emagrecer tudo, né? Mas se a pessoa tá num platô e altera essa composição da dieta, altera esse fracionamento, vai funcionar.
alguma coisa vai funcionar. E comer de 3 em 3 horas aumenta a saciedade? Não, pelo contrário, porque você tem que comer pouco, né? Você não fica saciado. Geralmente, por exemplo, quem come a cada 3 horas, o lanche da tarde, você vai ver um pedaço de bolo, um biscoito, uma maçã sozinha, só uma fruta. E aí essas coisas tendem a dar uma sensação de fome, né? E saciedade é a sensação de plenitude. Então é o oposto. Na verdade, se for pensar no meio de todas essas discussões, come 3 3 horas, faz jejum, faz aquilo, no final a composição da dieta em si é o que manda, né? Os dois. Mas a composição da dieta é fundamental, porque assim, se você falar para uma pessoa que esteja escutando a gente, e ela come a cada 3 horas, e você falar para ela comer 3 vezes por dia, ela vai ficar brava, ela vai levantar, ela vai se sentir até invadida. Fala, você tá doido, não vou passar mal, vou ficar com muita fome. E depois que você ensina ela a comer, ela mesma entende que ela não dá conta de comer mais do que aquilo. E começa, você já viu o jeito que eu faço, por exemplo, dos lanches? Eu falo assim, não, eu vou passar o lanche para você aqui, mas se você conseguir não fazer ele, é melhor, né? E aí ela mesma não faz. A composição manda muito, mas o fracionamento também é muito importante. Aliás, para você conseguir dominar o fracionamento, depende da composição, né? Acho que assim fica melhor. Então, existem justificativas hormonais, né? Sim, principalmente no equilíbrio de grelina e leptina, que é o hormônio que dá a sensação de fome com o hormônio que dá a sensação de saciedade. Existe alguma sensação que a gente sente quando tá com fome, de verdade? Porque muitas vezes a gente confunde fome com sede, principalmente, né? Sim, sim, sim. Como identificar se tá com fome? Uhum. Aí o que que acontece? A fome, tem algumas dicas nisso aí. Primeira coisa é ver se não tá com sede. A sensação de sede e de fome são muito parecidas. E como que eu vou saber? Bebendo bastante água, tendo uma lógica também no dia. Eu recomendo aí um consumo mínimo de água de 3 litros por dia. Então, supondo, eu sei que eu tô aí na minha média de 3 litros de água por dia. E tô com essa sensação de fome, vou esperar um pouco. Tá na minha hora? Tá numa hora lógica de eu ter fome? Aí isso também isso sim, ao longo do acompanhamento que a pessoa consegue entender, né? Tanto no curso, no meu curso eu ensino, tanto em consulta, né? Mas tudo isso tem no curso, gente. Aprende de A a B, tudinho, passo a passo. Tem atividades pra gente ver isso tudo. Aí a pessoa vai identificar se ela tá mais ou menos na hora dela tá com fome, que existe uma lógica. Não tá na hora, espera e bebe a água. Bebeu água, esperou? Se não passar, era fome. Mas também, gente, não é beber água, um golinho de água, né? Beber umas 500 ml de água. Isso é muito Você importante. sempre indica, né, beber água 30 minutos antes da refeição. Isso não pode falar. Esse protocolo é fechado. Mas eu sempre indico, gente, tô brincando. Mas é uma das estratégias que tá no curso, né? Então tem que beber essa água. Outra coisa, dores no estômago parece fome. E muita gente não entende. Às vezes a pessoa tá com gastrite. Essa gastrite pode ser nervosa. Agora, por exemplo, na questão desse coronavírus, nessa situação que as pessoas estão, que tá todo mundo, né? Pode estar muito propício de dar gastrite nervosa. E aí a pessoa sente aquela dorzinha no estômago, que parece fome, e aí ela vai lá e come. E na hora que come, quando tá com dor no estômago, dá uma sensação de alívio, devido às enzimas que são liberadas enquanto a pessoa come. E aí o que acontece? Aí deu um pouco, o estômago começa a doer, ela acha que tá com fome de novo. E aí ela fica comendo, porque na hora que tá comendo, não dói. Quando eu tava obesa, eu tive gastrite. Porque quase todo mundo tá obeso tem o estômago inflamado. Isso aí é normal. E, gente, era uma dor no estômago. Eu acordava com tanta dor no estômago. Era horrível. E eu acordava assim, nossa, eu tô com muita fome, eu preciso comer. Aí depois, anos depois, eu fui entender que aquilo não tinha nada a ver, que aquilo não era fome, que na verdade aquilo era um sintoma de inflamação. Então a sede, as inflamações no estômago, e isso é muito, muito comum. Já peguei vários casos que tinham estômago inflamado e não sabia, né? Que dá essa sensação de fome também. E a fome, ela não passa, né, gente? A fome só passa quando come. E aí você tem que prestar atenção nos sinais do seu corpo também, tipo assim. Se você parece que você está com fome, não, volta. Você tem que prestar atenção nos sinais do seu corpo. Se você viu que você bebeu água e passou, você entende, peraí, aquilo ali parece fome, mas eu tô prestando atenção e descobri que aquilo é sede. Aí, com o tempo, você vai aprendendo se tá com fome, se tá com sede. E
Se passou, é porque não era fome, entendeu? No início do emagrecimento tem que lutar com isso aí. E quando que você indicaria essa estratégia de comer de 3 em 3 horas? Comer de 3 em 3 horas é interessante. Depende. Depende. Pra pessoa que tá sozinha em casa, que não tem nutricionista e ela quer emagrecer, ela tem que comer menos do que ela comia. Então, às vezes, ela vai ter mais facilidade de comer menos do que ela comia, mantendo os horários, porque às vezes ela come muito volume. E aí é um passo diminuir o volume. No emagrecimento é mais isso mesmo, né? Eu não sou muito adepta de comer a cada 3 horas. Eu acho que não tem nada a ver. E pra quem é esportista, né? Que quer um shape, quer ganhar massa, aquele povo que não pode, assim, diminuir 500 ml, 500 gramas que fica doido, aí tem que comer a cada 3 horas. Quem quer ficar... Porque tem um pessoal que assim, nossa, vou perder massa. Ah, não, aí ele tem que comer. O funcionamento do organismo é outro, né? Então comer de 3 em 3 horas quando você tem fome, indiscutível, né? É indiscutível. Comer quando tem fome. É fisiológico, né? A Lara fala assim, você deve comer só quando você tem fome. Igual você deve fazer xixi só quando você tá com vontade de fazer xixi. Aí parece assim, parece grosseiro, mas é verdade. Comer é fisiológico, então é quando você tem fome. E assim, se você não tiver em casa coisas que dá vontade de ficar comendo, né? Tipo assim, sabe? Sensações de crocante, sensações de doce, que estimula esse comer ansioso, né? As famosas comidas recreativas, aí fica mais fácil. Nossa, e comer de 3 em 3 horas acarreta algumas dificuldades. A gente tem que levar marmita pra todo lugar. Não, pra quem é muito fitness e quer comer a cada 3 horas, eu tenho maior preguiça dessa história de levar marmita. Já levei também, poucas vezes, não levo sempre não, mas já levei. Eu acho chato, bem chato. Não, nada a ver. E assim, e quando você recebe as pessoas? Lembra o caso do paciente que foi lá no meu consultório e, gente, ele levou marmita para consulta. Ah, meu Deus, vou contar para vocês. Eu atendi um paciente, vai que tá me assistindo aqui, né? Mas foi muito inusitado. Aí, para fazer a bioimpedância, a gente tem que ficar de jejum pelo menos 3 horas, né? De comidas sólidas. E aí, ele pegou e entrou no consultório com a marmita enorme lá, aquelas marmitas que parecem uma bolsa de viagem. Não era meu paciente ainda, era a primeira consulta dele. Meus pacientes, geralmente, não precisam fazer essas coisas. E aí, ele pegou e fez a bioimpedância, tava pra fazer a bioimpedância, e ele disse assim, doutora, já acabou? Já posso comer? Eu falei, tá, já acabou. Aí, ele abriu uma marmita, gente, no meu consultório. No ar-condicionado. Meu consultório ficou só o cheiro de... Nossa, o cheiro de quando eu rezo a tarde inteira. Abre uma missão lá. Não, gente, não precisa de fazer essas coisas. Sério, não precisa. Foi só essa vez. De marmita, foi só essa vez. É inusitado, né? Não, já, se você contar as histórias do consultório, as pessoas não acreditam. Não acreditam as coisas que acontecem, gente. É muito inusitado. Então, não precisa. Então, você tem mais perguntas? Se comer de 3 em 3 horas engorda. É correlacionado com ganho de peso, sim. Tanto que, para quem que eu indiquei comer de 3 em 3 horas, para quem quer ganhar peso, né? É verdade. Que é quem quer hipertrofiar. E não necessariamente, gente, para hipertrofiar tem que comer a cada 3 horas. Mas para quem quer hipertrofiar muito, aí é legal comer a cada 3 horas, certo? Tem estratégias até de comer a cada 2 horas. Eu já fiz estratégia para um paciente homem, que eu coloquei comida pra ele a cada 2 horas. É comida pra caramba. Não, aí não é comida pra caramba a cada 2 horas. A gente fez um teste de sinalização proteica a cada 2 horas, um estímulo de sinalização. Deu super certo. O paciente implantou também. Essas coisas assim mais trabalhosas a gente faz só pra brincar com o metabolismo, né? Que chega uma hora que acostuma, né? E aí você tem que dar uma mudada. E aí eu tinha ido num congresso e eles estavam falando dessa sinalização assim. Aí a gente fez a cada 2 horas um estímulo. Aí alguns eram com alimentos, outros eram com BCAA, né? Nesse caso, o BCAA é interessante. O pessoal fala muito mal do BCAA, mas ele é um suplemento, assim, que faz diferença desde que a pessoa tenha estratégia para utilizá-lo. E seja um bom BCAA, né? Porque tem muitos no mercado que... É muito fraquinho aí. Mas tem muitos bons também. E aí ele serve para isso, né? Para dar um oi pro músculo, vamos dizer assim. A gente chega à conclusão que se você deseja emagrecer ou ter uma vida pensando em longevidade, ter uma vida saudável por mais tempo, envelhecer com saúde, comer a cada 3 horas não é uma estratégia inteligente. Porém, se você é praticante de musculação, talvez praticante de endurance e outras atividades,
e tem esse gasto energético aumentado e deseja aumentar o seu peso, comer de 3 em 3 horas é uma das estratégias que a gente utiliza. Não tem um nutricionista, quero emagrecer e não tem condições de pagar um nutricionista, comer a cada 3 horas não é uma boa. Vai dando um jeito de ir diminuindo essas refeições. Então, muito obrigada.